Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E agora eu tô aqui para contar um pouco do meu relato de estágio. Bom, eu gostaria de comunicar primeiramente que eu não continuei na mesma escola em que eu fiz o meu primeiro estágio. Então eu fiz essa troca. Não por outros motivos, mas por um motivo de logística. Eu trabalho em uma cidade e estava estagiando em uma escola que ficava no interior do município de Campo Formoso. Então, esse processo, essa distância, estava sendo muito desgastante para mim e muito corrido também. Então, por esses motivos, eu acabei optando por uma escola na sede, na qual se chama José da Silva Marques. Bom, o meu processo de observação, ele deu início no dia 23/8. De fato, houve as visitas anteriores, né, para comunicar sobre a possibilidade de estagiar naquela escola. E após isso, no dia 23, deu-se início aí, de fato, o processo de estágio, né, as observações. Nesse período, estava ocorrendo os Jogos Estudantis daqui da cidade, que se chama os Jogos das Olimpíadas Intermunicipais, onde todas as escolas do município participam. Então, foi aí que eu comecei. Eu comecei nesse processo de jogos. Então, eu ia para os jogos e a partir disso eu observava a dinâmica da turma, como é que eles estavam divididos, quais as modalidades que eles estavam participando, as finais, depois que ocorreram posteriormente, em quais modalidades que a, a escola foi finalista e tudo mais. Então foi nesse processo aí de jogos estudantes que eu pude participar aí e fazer a minha observação. Então, durante esse momento, eu fiz tanto a observação quanto a coparticipação. A coparticipação, nesse momento, funcionava basicamente em gerenciar a turma em um contexto geral. Como a gente estava em um local aberto e com muitos alunos, então tinha que ter muito cuidado em ver os alunos que tinham vindo conosco e os alunos que estavam chegando. Então, precisava ter toda essa logística em ajudar na organização e no controle mesmo de turma deles, porque era o colégio quase todo ali para ver os jogos estudantis e para torcer por suas turmas. Claro. Então, os meninos estavam muito agitados, então tinha todo um processo aí que precisava se sim, de uma ajuda maior. Então, minha coparticipação foi basicamente nesse momento. E posteriormente, que prolongou-se um pouquinho, que voltamos aí, quando terminados os jogos escolares, nós voltamos para a escola. E o que acontece? Durante esse momento, a escola estava ocorrendo uma reforma. Então, o prédio realmente que era da escola não estava funcionando. Então, a escola estava funcionando em um prédio emprestado pelo município. Aí, por alguns dias que era só durante essa reforma. Ou seja, houve os jogos escolares, nós voltamos para um prédio que estava sendo emprestado aí pelo município, porque a escola de fato estava participando então o prédio da escola de fato estava em reforma. Foi nesse momento aí que eu dei continuidade à minha coparticipação e eu pude prestar mais atenção e observar a dinâmica deles em sala de aula de fato. Então foi onde eu pude perceber aí algumas questões muito particulares, tanto da personalidade deles, quanto o que podia funcionar, o que não podia funcionar com a turma. Nesse momento de coparticipação, foi também o momento em que eu consegui me aproximar muito mais deles. Então, foi aí onde eu comecei a minha sondagem, onde eu comecei a criar laços afetivos com eles, começando aí a ajudar nas atividades, corrigir uma atividade ou outra, gerenciar algumas questões de trabalhos que eles fizeram. Então, dar algumas ideias. Então, foi nesse momento aí que começou-se aí
o nosso processo de dinâmica escolar, de ver como que funcionava de fato a dinâmica em sala de aula. E como que era a personalidade deles e o que funcionava e o que não funcionava com a turma. Percebi também que, de fato, a supervisora tinha, sim, uma abordagem muito boa, ela tinha laços afetivos com os alunos, ela costumava dinamizar muito as aulas, procurar metodologias alternativas, principalmente com os alunos autistas, que ela tinha sim uma preocupação muito grande com o aprendizado deles, então ela sempre procurava incluir eles nas atividades em que fazia com os outros alunos. Bom, passados aí esse momento, houve a reinauguração do prédio da escola e nós voltamos para lá. E foi nesse momento onde começou a minha regência e onde também começou os desafios da regência, porque foi aí onde eu percebi que algumas coisas não podiam ser feitas na escola e não funcionava. E bom, alguns desses desafios, por exemplo, que foi um dos em que houve mais choque, assim, nesse sentido, porque a gente costuma correlacionar com o último estágio em que fizemos. Então, foi aí onde eu pude perceber algumas questões. Por exemplo, nós não participávamos do planejamento escolar, do planejamento curricular, né, que ocorre. Então, nós não participávamos. Sábados letivos também não participei, mesmo perguntando previamente, sempre havia algumas questões e alguns empecilhos nos quais estagiários não podiam participar, pelo menos os da minha supervisora, né? E também algumas questões relacionadas à inclusão em que eu percebi que nas dinâmicas que ocorreram como Setembro Verde, não houve de fato uma inclusão dos alunos autistas. Então, não por parte do corpo docente, mas sim do gerenciamento, era uma questão mais da gerência, né, da direção da escola mesmo. Então eu percebia que sempre que ocorria essas dinâmicas, esses jogos, eles colocavam os alunos para irem para casa e eles não participavam, acabavam que não participando desse momento que é tão importante assim para os alunos, né? E nas aulas, como foram nas aulas? Durante a minha regência em sala, não houve tantas dificuldades, porque de início nós tivemos muita afinidade. Então, as duas turmas em que eu peguei foram turmas muito boas, de meninos respeitosos, a grande maioria. E de início nós criamos um laço afetivo muito grande. Então, logo na minha aula introdutória, onde eu comecei a regência, eu expliquei para eles os meus limites, até onde eles podiam ir e até onde eles não podiam. Então isso funcionou muito, porque eles sabiam de fato até que limite eles podiam ir comigo. E eu também deixava muito claro em que eu ia respeitar os limites deles também. Então era uma troca muito justa. E isso funcionou muito. Então, durante as aulas eu não tive grandes dificuldades com eles. Eu acho que a minha grande dificuldade foi no quesito avaliação, no momento de avaliar os alunos atípicos. Durante as minhas aulas, eu costumava levar algumas atividades adaptadas. Então, se naquele dia tinha uma atividade impressa, eu adaptava aquele conteúdo para eles. Geralmente usava algo mais lúdico, como cruzadinha, caça-palavras, que eles adoravam. Então, essa era uma forma em que eu encontrava de incluí-los e de avaliá-los de alguma forma. Bom, e por último, mas não menos importante, que eu acho que é um desafio e que
que a gente acaba não falando sobre seria a nossa saúde mental no momento de estágio, né? Foi um momento em que eu, particularmente, me senti extremamente fragilizada emocionalmente, onde havia muitas cobranças da minha parte mesmo, e dificuldades em conciliar nas outras áreas da minha vida, que seria vida pessoal, acadêmica, trabalho. Então, foi um momento de extrema exaustão psicológica, física, mas no fundo, foi muito proveitoso quando a gente olha de um contexto geral e quando tudo isso passa. Mas é um desafio muito grande quando estamos inseridos e quando estamos vivendo esse processo. No mais, esse foi o meu relato e até mais.